nome é Carol. Hoje eu estou no projeto da atração financeira com o Thiago. E eu vim falar um pouquinho sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria contextualizar um pouquinho antes também, porque eu acho que o tempo todo a gente vê sobre hacker e tudo mais, e, e eu acho que muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem vários direitos nos protegendo contra isso. Então, teve aquele caso super famoso do vazamento de dados do Facebook e tudo mais. E a gente esquece que nossos dados estão compartilhados por aí, em vários locais. Quando a gente faz um cadastro no médico, a gente coloca nossos dados pessoais. Quando a gente compra numa loja online, a gente faz cadastro dos nossos dados. Quando um cliente vem comprar máquina, peça, fazer financiamento, tem todos os dados dele. Então, essa lei veio para nos proteger, né? Dar um pouquinho de segurança para esses dados mesmo pessoais. Então, aqui é meio que um índicezinho que eu vou falar sobre o que é a LGPD, quais são os princípios, qual o papel dos titulares dos dados, qual o papel das empresas e as penalidades também. Então, a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né, foi promulgada em 2018, em agosto de 2018 ela entrou em vigor, e ela regula tudo o que diz respeito à coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento dos dados pessoais. Quando essa lei foi criada, eles criaram um órgão também, que é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é ele o responsável pela fiscalização, pelas punições, enfim, dessa lei. A LGPD tem basicamente 10 princípios, que eu vou passar um pouco rapidamente por eles, que norteiam os artigos mesmo. Então, o primeiro é o princípio da finalidade, ou seja, todos os seus dados que você for passar para uma empresa, para uma loja, enfim, essa empresa tem que te falar para que eles vão utilizar. Então, ela não pode simplesmente pegar o seu CPF e não te falar para que aquilo vai ser utilizado, como que vai ser utilizado, com quem que vai ser compartilhado, por exemplo. O segundo princípio é o princípio da adequação, que os dados que essa empresa coleta têm que estar adequados com aquela finalidade. Então, por exemplo, tração financeira faz financiamento de máquinas. Eu não preciso perguntar para o cliente, por exemplo, qual a orientação sexual dele, porque isso não faz diferença nenhuma no nosso processo. Então, os dados que a gente pega, seja nome, CPF, enfim, tem que estar de acordo com aquilo que a gente vai fazer. Então, se a gente vai vender uma roupa num e-commerce, a gente não precisa pegar, sei lá, extrato bancário, por exemplo, porque não faz diferença. O terceiro princípio é o princípio da necessidade, ele vem bem junto com o da adequação mesmo, que as empresas, né, as lojas, enfim, só podem pegar os dados que realmente forem necessários para para aquela atividade, enfim. Porque, como eu dei o exemplo, por exemplo, dessa questão de orientação sexual, você não precisa disso para comprar uma máquina, por exemplo. Então, são só dados estritamente necessários. E também o princípio da necessidade diz respeito também a armazenamento de dados. Então, a empresa não precisa ficar armazenando, por exemplo, sei lá, contratos de 40 anos atrás, porque se, por exemplo, alguém fizer alguma maldade, você ainda vai ter que explicar o porquê que você estava guardando essa informação que não é útil para você mais por tanto tempo. O quarto princípio é o princípio de livre acesso, ou seja, nós, como titulares dos dados, donos dos dados, a gente tem que ter o direito de visualizar isso o tempo todo. Então, por exemplo, quando a gente baixa um aplicativo e coloca lá, li e aceito termos e condições, que na verdade ninguém nunca lê e só aceita, aquilo ali, se a gente quiser, a gente pode ter acesso àqueles termos novamente, entendeu? Tem que entrar em contato, porque é previsto, é nosso direito ter acesso àqueles termos que a gente concordou, e também, se a gente quiser revogar, também podemos revogar a autorização que a gente deu. O quinto princípio é de qualidade de dados, e isso diz respeito à atualização dos nossos dados. Então, se eu me cadastrei, por exemplo, na BMC para comprar uma máquina,
eu tenho o direito de atualizar, de colocar o endereço que eu uso, colocar o telefone que eu tô, até para a empresa mesmo ter essa qualidade de dados e tratar disso bem certinho. O sexto princípio é de transparência, ou seja, todos os passos que a empresa for dar com esses dados, você tem que ser avisado. Então, se ela pegou seu CPF, você tem que saber o porquê, você tem que saber o que ele vai utilizar, você tem que saber se ele vai compartilhar isso, com quem ele vai compartilhar. Eu acho muito legal desse princípio de transparência, por exemplo, a questão do Open Bank que está vindo agora. É, eu fui aderir essa parte com o Itaú, e aí eles têm um termo gigante falando quais dados certinho eles vão pegar de você, com quais bancos eles vão compartilhar, para que eles vão utilizar isso, por quanto tempo, e inclusive você escolhe de qual banco você quer que esses dados sejam retirados. Então é dado, cartão, extrato, se você já teve dívida, enfim. Então esse princípio de transparência, é um dos mais importantes, porque é a partir deles que todos os outros funcionam, né? Você tem que estar ciente de tudo e concordar com tudo. O princípio de segurança é você ter, por exemplo, uma base de dados segura para que esses dados não vazem, para que você restrinja. O de segurança e de prevenção é bem ligado, na verdade, para que você restrinja o acesso, por exemplo. Então, a atração financeira, ela pega dados dos clientes para fazer financiamento, mas não são todos os funcionários da BMC, por exemplo, que têm que ter esse acesso a esses dados, entendeu? São só aquelas pessoas ligadas diretamente àquela função que precisam. Então, por exemplo, numa loja, talvez não são todos os funcionários que precisam ter os dados cadastrais dos clientes, porque não são todos que têm ligação direta com isso. E previne muito crime de vazamento de dados, né? Vazamento, hacker, enfim. O nono princípio é o da não discriminação. Ele não é tão operacional, ele é mais sobre como nós vamos utilizar esses dados. Então, a gente não pode pegar esses dados e fazer discriminação dos clientes. Tem chamados dados sensíveis, que seria religião, raça, orientação sexual, preferência política, que, por exemplo, a gente não pode pegar isso. Eu vi até um exemplo muito bom. É, por exemplo, um concurso público pega esses dados e decide abrir um concurso só para quem é, sei lá, de direita, de esquerda, só para quem é branco, enfim, a gente não pode usar os dados que a gente tem para discriminar nossos próprios clientes, né? E o décimo é da responsabilização, que é você colocar alguém encarregado para cuidar desses dados dentro da empresa. Hoje em dia, a lei fala que toda empresa tem que ter sim um encarregado, que pode ser uma terceirizada, né? Surgiram várias startups nesse sentido, ou então alguém interno mesmo, que faça um treinamento, enfim, mas que esteja 100% dentro disso. Ele não pode ter a função a mais de cuidar da proteção de dados, ele tem que ser encarregado disso e também de dar satisfação, assim, né? No caso de alguma fiscalização. Então, meio que resumindo, nosso papel, nossos direitos é o nosso acesso aos nossos dados pessoais, seja loja, empresa, banco, médico, enfim, a gente tem direito a esse acesso. Se a gente quiser ver quais dados que estão lá, a gente pode ver e deve ver. Se o segundo é correção, anonimação, bloqueio ou eliminação, ou seja, se a gente não quiser que aqueles dados nossos estejam lá sendo utilizados, a gente pode pedir para tirar, pode pedir para deixar anônimo, né? Ou seja, ninguém vai ver. O terceiro é a obtenção de informações sobre o compartilhamento. Eu acho que esse é um dos mais importantes, porque muitas vezes a gente oferece um dado para um determinado produto, enfim, sem saber que ele vai ser compartilhado com N empresas. E, por exemplo, você se cadastrar numa revista e do nada você começa a receber um monte de e-mails sobre várias revistas do mesmo assunto. Isso também já é infringir a lei, a gente não pode ser assim. E também a gente pode revogar esse consentimento dado, né? A gente sempre tem que consentir com a cessão e o uso daqueles dados, mas se a gente não quiser também, a gente pode revogar a hora que quiser.
Só tem que, se a empresa quiser não aceitar essa revogação, também pode, mas ela deve deixar claro o porquê também. O papel da empresa já, do outro lado, né? É identificar e categorizar esses dados. Como eu falei, tem alguns dados que são sensíveis, então a gente tem que dar um tratamento diferente para eles, porque caso sejam vazados, pode dar um problema, né? Então, eu gosto muito de usar o exemplo da atração, porque a gente usa dados pessoais, né, dos clientes. Então, por exemplo, se um cliente não foi, sei lá, se não foi aceito o crédito dele porque ele tem um processo e por um acaso esse processo vazar, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que categorizar e saber tratar esses dados direitinho, né, para não vazar. O terceiro é ter esse encarregado, que ele que tem que cumprir as atividades previstas e tem que dar satisfação na fiscalização, enfim. Nós temos que ter uma gestão dos dados também, e eficiente e segura, então é uma coisa que você tem que dar um investimento a mais, porque é melhor você investir a mais no banco de dados seguro do que você ter que pagar a multa que eles cobram caso de algum BO, que é muito grande. Notificação obrigatória de incidentes, ou seja, se algum dado vazar, for hackeado, for usado para outra função que não foi aquela que o cliente consentiu, a empresa tem a obrigação de notificar o cliente, de notificar quais dados foram expostos, quais riscos que isso pode ter, quais medidas que ele pode tomar a partir disso, ou quais medidas que a empresa está tomando também em relação a isso. Temos também a adoção de medidas de segurança para proteger os dados não autorizados e possíveis incidentes. Então, é realmente isso que eu falei de investimento em, em drivers bons, em pessoal de TI realmente capacitado para não acontecer nenhum acidente e proteger também de acesso não autorizado. Então, não é todo mundo que deve ter acesso àquele dado, mesmo sendo seu funcionário, né? O segundo eu repeti, perdão, esse último. E algumas penalidades aqui, caso essas leis sejam descumpridas, que primeiro começa com a advertência, né, e um prazo para regularizar aquele descumprimento da lei. Depois, dependendo da infração, a gente tem multa de até 2% da empresa, limitada a 50 milhões por infração, ou seja, realmente é muito melhor investir na segurança e na prevenção do que pagar uma multa dessa caso dê algum BO. O terceiro pode vir a público, né, essa infração, então expor a empresa nunca é bom, como aconteceu, por exemplo, no caso do Facebook, quando veio a público que ele vazou aquele tanto de dados, muita gente ficou insegura, muita gente processou, então é uma das penalidades também deixar essa infração a público, para todo mundo saber. E a última é suspensão ou proibição das atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Então, por exemplo, se vazar algum dado de algum cliente dentro da BMC e a gente não regularizar, a gente não pagar no multa, enfim, a gente pode ser proibido de captar esses dados. Então, nossa função vai ser totalmente prejudicada por isso, né? Porque sem os dados não tem como funcionar as compras. É, Então eu passei, foi bem uma visão mais geralzona, foi até mais rápido do que eu esperava, porque eu acho muito legal a gente saber sobre isso, a gente tem muitos direitos que a gente não faz ideia. Eu achei legal também trazer alguns outros, eu só não coloquei slide, mas alguns outros direitos do mundo digital, que muitas vezes a gente deixa meio alheio, achando que a internet é a terra de ninguém, mas tem uma legislação digital que está crescendo cada dia mais, então tem, por exemplo, aquela lei Carolina Dickmann, que eu acho que é a mais famosa, que decretou que é proibido invadir aparelho alheio, compartilhar fotos, mensagens, enfim, coisas sem consentimento da pessoa. Nós tivemos também uma regulamentação na Lei de Defesa do Consumidor, então hoje a gente tem alguns artigos que são só para comércio eletrônico, que também é muito legal, e eu não sabia antes de pesquisar isso. É, que, por exemplo, fala sobre direito de arrependimento, enfim. Temos o Marco Civil da Internet, e a nível de curiosidade, não tem
não tem 100% de relação com a LGPD, porque a LGPD é uma lei brasileira, né? Mas tem duas séries muito boas na Netflix sobre isso, sobre hacker e dados pessoais nossos que ficam na internet, que é o Privacidade Hackeada e Dilema das Redes. São duas séries muito boas relacionadas a isso. E eu acho que é isso. Foi mais rápido que eu imaginei. Se alguém tiver alguma dúvida, essa é a LGPD. Obrigada, viu, Carol? É bem Não. importante isso, né? A, quando a Johanna falou, a Carol vai falar sobre a LGPD. Eu achei diferente, né? O tema, Sim, mas é um tema importante, porque essas informações, né? Elas são pessoais. Às vezes as pessoas, somente com o seu nome e data de nascimento, conseguem puxar um sim. monte de coisa. Uma coisa que eu percebi, que é bem importante, sabe, eu já tive CNPJ, né? Até pouco tempo eu tinha um Uhum, CNPJ aberto, e quando você vira MEI, o seu CPF fica na frente do seu nome do CNPJ. Ou seja, uhum, na internet, qualquer um que tiver acesso àquele CNPJ, ele tem acesso ao seu CPF. Porque, exatamente. por exemplo, se jogassem lá no Google, né? Se jogarem lá o nome da pessoa completo, vem lá o CNPJ da pessoa, que é o nome dela, Uhum, e puxando nisso, ela consegue puxar, aparece bem do lado da razão social. Tipo lá, Tainá do Nascimento Matos e do lado do CPF. Aí eu desativei esse meu CNPJ. E eu entrei com uma ação para tirar de um site que é o Casados Online, que é um site de CNPJ lá, para tirar de lá o meu CPF, né? Qualquer uhum. Wi-Fi que você entra que fala assim, Linktel Wi-Fi, né? Que aqui em Barueri eu usasse, enfim, o que mais tem é esse daí, é o Linktel. Qualquer coisinha que você coloca, assim, Uhum. querem, eles querem seus É, dados, né? Sua vida. eu, eu acho que é algo que a gente tem que ficar muito atento, igual, por exemplo, rodoviária, aeroporto, que fala Sim, para você cadastrar para usar o Wi-Fi. Eles nem te falam o porquê o que tá porquê. pegando seu CPF, Estão chegando. como que eles vão usar, com quem que vai compartilhar. E aí eu vi muitos exemplos também, por exemplo, sei lá, a gente baixa um aplicativo de foto. E aí, normalmente, tem aqueles termos, né, que a gente tem que aceitar. Sim, E aí, o aplicativo pede para ter acesso à sua agenda de contatos, pede para ter acesso à chamada de telefone, sendo que sim. é uma coisa totalmente desnecessária. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque Uhum. realmente não dá para saber onde que nossos dados vão parar, mas pelo menos é bom saber que tem a lei aí do nosso lado, caso eles vão para alguma parte errada, né? É, Então. Tem muito. E olha que eu falei bem por cima, realmente a lei é muito ampla, ela tem 65 artigos, ela, tipo assim, abrange muita coisa mesmo. Mas sim. é bom, eu achei legal a nível de conhecimento da galera, porque até eu entrar para BMC eu não fazia ideia que isso existia, eu só tive que pesquisar mesmo por causa dos financiamentos. Sim. Até fornecedor, quando do nada tem fornecedor que do nada fala para mim, eu preciso de tal informação, de quantidade de colaborador, nome de cada um, e você fala, para quê? Mas por É, quê? Aí eu não passo. Falei, não, tem que saber o porquê, né? sim. Tem também um aplicativo que fez sucesso ano passado, no começo da pandemia. Eu não lembro se era de transformar rosto de homem em mulher, eu acho que era de mulher em homem. Esse aplicativo fez maior sucesso. Aí, quando foi ver, Uhum, esse aplicativo estava roubando informações do celular. Aí nós temos que tomar cuidado, principalmente com esses aplicativos. Tudo que é sim. bom e barato, de graça, esquece. Tem alguma coisa por trás. Eles Tem, não ganham com propaganda, eles não ganham com outras coisas, mas ganham, às vezes, absorvendo informações do seu celular. Isso é bem. Pois é. tem, tem um aplicativo de scanner que é bem famoso. Inclusive, as pessoas usam bastante Ai, ele. meu Deus, eu tenho. Eu É, também tenho. eu também. Adobe Scan, Que eu não lembro o nome do aplicativo, o gente. Eu meu é mando o para Adobe vocês depois. Scan. Mas ele roubava dados dos scanners que ele pegava. Fica disponível na Então, nuvem, né? É o Adobe Scan. Sim.
Não, não é, o Adobe ele é uma rede bem grande. É um aplicativo de celular para transformar foto em PDF. Scan? É, sim, É, Ah, esse eu mesmo. uso ele. Nossa, eu uso ele demais. Todos os documentos que eu nossa, mandei A para Qual é o faculdade, nome? Can e Scan. Ah, não Todos conheço. os A documentos que eu faculdade, mandei para a BMC foram através dele. aham, Lascou. os professores todos indicam Ele esse ficou aplicativo. bastante tempo sem poder baixar na Play Store por política de privacidade. É, Eita. teve um caso, né, sem citar aí muito, de que cadastraram, né, numa outra empresa que eu trabalhei, né, nós tínhamos um negócio que fornecia somente para colaboradores, né, na antiga empresa que eu trabalhei. Aí a gente fornecia só para colaboradores. Aí quando eu puxei o relatório uma vez, veio um CPF que não era de nenhum colaborador. Aí, oxe, quem é essa pessoa que está cadastrada nesse, né, no benefício lá, que eu até esqueci o nome. Aí eu entrei em contato com a empresa e falei assim, ó, sem eu aprovar, algum rapaz desse CPF aqui se cadastrou no nosso benefício. Aí a operadora entrou em contato com o cara lá e ele falou assim, falou da lei de proteção de dados, falou assim, achou ruim, né? Falou para eles que usaram os dados dele para entrar em contato com ele, que a LGPD não podia. Mas aí a pessoa, ela fala da lei de proteção dos dados, só que assim, ele se cadastrou com os dados dele na plataforma dessa empresa, né? Então a empresa tinha as informações dele, então ele usou a lei de forma errada, porque ele que estava errado nessas horas, né? Ele quis usar um benefício de uma empresa que ele nem cadastrado era. Sim. Aí a empresa responsável entrou em contato com ele, porque ele fez o cadastro, então tinha os dados dele, e ele falou, ameaçou na época processar, falou que deu uma fuzuê. Mas aí acabou que ele saiu como errado. Tem uma dica que eu tenho, que eu vi no TikTok essa dica. Para a gente saber qual empresa está vendendo os nossos dados, toda vez que a gente fosse cadastrar em algum lugar, entre o nosso nome e o sobrenome, colocar entre parênteses o nome da empresa. Aí, quando você recebe algum e-mail de marketing, vai vir com o seu nome e lá vai estar indicando a empresa que você colocou. Se for uma coisa muito aleatória, você vai saber quem foi que vendeu o seu dado, entendeu? Da onde está vindo aquele Massa. lead e tudo mais. E sobre essa questão de venda de dados também, eu tive um pouco de contato até agora com um projeto, a gente assinou o Big Data, né? E ali são informações compradas. E a gente fez o teste, eu coloquei o meu nome e acho que a data do meu nascimento. Aí apareceu lá uma porcentagem de quanto seria, que seria eu mesma. E lá apareceu até o nome e informações de pessoas que fazem matéria comigo na faculdade. Apareceu muita coisa, tipo, sei lá, tudo da minha vida, isso tudo numa plataforma só. E é uma plataforma que a gente paga, ou seja, com certeza são dados comprados descaradamente. E foi até bom, Carol, você falar sobre isso, porque com esses projetos aí da empresa, a gente está, principalmente os e-commerce, marketplace, Sim. a gente está lidando com os dados dessas pessoas. E a gente tem que estar muito ligado nisso, porque realmente a multa é grande. No artigo em si, na lei em si, não tem previsão de reclusão. Tipo assim, não tem um artigo específico para falar que, por exemplo, infringir dá X tempo de prisão. Porém, você pode sofrer um processo gigante, né, nas costas. E, além disso, a publicitação também, que é uma das penalidades, acaba sendo péssimo, porque aí sua empresa vai ficar conhecida como que rouba dados. Tem que ficar bem atento pelos dois lados, né? Tanto do nosso lado aqui, como funcionário da BMC, com dados de outras pessoas, quanto os nossos próprios dados também. Tomar cuidado onde que está colocando, para onde que está indo.